E eu vou falar de autoestima para escrever enquanto eu faço o quê? Quando eu escrevo. Uma coisa interessante sobre a baixa autoestima é que, apesar de ser, por definição, o ato de você não gostar de você mesmo, a baixa autoestima mantém a pessoa muito centrada nela mesma. Então ela fica ali muito tempo pensando sobre os próprios fracassos e prestando atenção nas próprias incompetências, né? E gasta normalmente muitas horas do dia refletindo a respeito das coisas que ela não consegue fazer ou que ela acha que não consegue fazer, né? É curioso isso, porque se você for pensar, uma pessoa que tem problemas para se aceitar e diz que não gosta de si mesmo, ao mesmo tempo passa tanto tempo pensando a respeito de si, né? Uma coisa curiosa é isso. Mas enfim, acho que a pessoa que tem baixa autoestima devia, de repente, tentar gastar mais tempo ouvindo outras vozes que não a que está dentro da sua cabeça. Aquela voz que fica falando pra ela e reforçando pra ela coisas ruins a respeito dela mesma. É um primeiro passo aí. Conversar com outras pessoas que não ela mesma, né? Olhar pra fora e não só pra dentro dela mesma. É muito tempo olhando pra dentro de si, né? Prestando atenção no que está aqui dentro, né? Então é interessante sair dessa bolha e ouvir outras pessoas. Pessoas que sabem mais que, né, que você, que eu. Ouvir conselhos de outras pessoas, né? Ouvir outras opiniões, né? Enfim, buscar outras vozes, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Essa coisa da baixa autoestima, além de tudo, é muito improdutiva, porque se a pessoa ficasse lá refletindo sobre o quanto ela é incapaz, incompetente, né? Ficasse ali pontuando, fazendo aquela lista infinita das coisas em que ela provavelmente vai fracassar se tentar, isso fosse útil para que ela melhorasse, né? Ou para que ela visualizasse o cenário todo. E a partir daí, empreendesse algum tipo de projeto, algum tipo de melhora, sei lá, sabe? Essa lista deixasse ela... Desculpa, tô meio doente. Essa lista deixasse ela, assim, ansiosa pra ir atrás de outras coisas, tentar coisas novas, aprender coisas novas pra não ficar ali só no que ela já sabe. Tudo bem, seria uma boa baixa autoestima. O problema é que a baixa autoestima faz a pessoa só ficar patinando e não sair do lugar. Bom, e aí a partir do momento que ela sai dessa bolha, né, e vai em busca de opiniões que não são a dela, a respeito dela mesma ou do texto dela, acontece uma outra questão que é as opiniões negativas. Ah, porque eu não quero ouvir crítica, ou porque eu não consigo lidar bem com crítica, ou sei lá. Mas veja, o fracasso tá no pacote. Quando a gente resolve escrever, é muito estranho quando esse processo não envolve fracasso. Porque escrever é lidar com seu fracasso parágrafo a parágrafo. É lidar com a sua incompetência parágrafo a parágrafo. Na busca por tentar solucionar. Não. Na tentativa de encontrar soluções. Acho que tá melhor. Quando você está escrevendo, quando você está tentando ali achar um parágrafo interessante, né, desenvolver um parágrafo interessante, é como você fazer isso sentado com a sua incompetência ao lado, dizendo pra você, tá vendo como essa frase tá ruim? Porque deve estar ruim mesmo. Tá vendo como esse parágrafo não faz sentido? Porque provavelmente numa primeira versão não vai fazer mesmo. E se você não aprende a lidar com isso, você não tá escrevendo, né? Você tá fazendo qualquer coisa, menos passando por um processo de escrita. E eu não tô falando isso porque eu sou uma escritora, né, que de repente não tem tanta experiência como, né, com grandes autores por aí. Já vi várias entrevistas e palestras de grandes autores e basicamente todos eles dizem a mesma coisa. Escrever é sempre um parto, é sempre um processo difícil. O Stephen King, no livro dele sobre a escrita, que é maravilhoso, indico muito, em que ele fala sobre o processo dele de escrever, processo criativo, né, e tudo mais. Ele fala que muitas vezes escrever é revolver na merda. Mas que às vezes revolver na merda vale a pena, porque aquele texto que estava muito ruim pode virar uma coisa muito boa. E isso quer dizer que um texto não é escrito, ele é reescrito. E quando você reescreve alguma coisa, você vai passar pelo fracasso. E se você tem medo de passar por isso, a única coisa que eu tenho a dizer pra você é: por que você acha que você é o único no planeta, ou você é a única no planeta, que não deve passar por isso? Todas as pessoas que decidem por ser criadores, essas pessoas vão necessariamente passar pelo fracasso. Fracasso do projeto que não ficou bom. O fracasso de ter que refazer alguma coisa. Agora eu te pergunto, por que você é o único ou a única que não deveria passar por isso, sendo que o mundo inteiro está passando por isso? Quando você entende que o fracasso está no pacote do processo de escrita, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Tem gente me mandando mensagem. Então quando você entende que isso está no pacote, as coisas ficam um pouco mais simples. Você já sabe que o processo conta com aquela etapa difícil.
Naquela etapa em que você está diante ali do teu texto e não sabe o que fazer. Como você sabe que aquilo vai chegar, você já se prepara e já entende que o segredo para continuar é continuar sentado na cadeira tentando escrever. E se você empacou, de repente dá uma volta, pensar um pouco e aí voltar e insistir. Eu acho que é isso. E aí às vezes a gente fica criando desculpas em torno da escrita ou idealizações ou romances do tipo, ai, não estou inspirado, do tipo, ainda não achei qual é a voz, a minha voz, qual é o sentido do meu texto, qual é o meu objetivo no que diz respeito à contribuição à humanidade com o que eu vou fazer, com o que eu vou escrever. E na verdade tudo isso é baboseira, isso é tudo desculpa para você continuar não escrevendo. Porque quando você joga pro cosmos, fica um pouco mais difícil fazer o que é micro, né? Que é o quê? Sentar na frente do computador, olhar para esse texto desgramado, para essa folha em branco desgraçada e pôr a mão na massa. Muita gente me procura dizendo que tem vontade de criar textos, criar personagens, criar narrativas. E aí eu pergunto, tá, mas quanto dessas histórias todas que estão na sua cabeça você já colocou no papel? A maioria das pessoas diz que nunca colocou nada no papel. Que na cabeça dela tudo parece incrível, mas que na hora de sentar e escrever, ou ela fica com preguiça, ou parece que as coisas ficam muito, né, não ficam tão incríveis como são na cabeça dela. Na verdade, com o tempo eu fui percebendo que a resposta para isso é que muita gente tem vontade de escrever, mas pouca gente tá afim de pagar o preço. Porque escrever exige muito. Escrever é um ato solitário, escrever é um processo que provavelmente vai te gerar mais frustrações do que satisfações. Escrever é um projeto que muitas vezes cutuca em feridas tuas, vai te incomodar em áreas que permaneceram escondidinhas e intocadas por muito tempo dentro de você. Escrever é uma coisa que gera incômodo, desconforto. Escrever é se expor, porque você com certeza, né, se já escreveu alguma vez, já passou pela experiência de parentes ou amigos lerem o seu texto e perguntarem se aquilo lá é sobre você, se aquele personagem tá fazendo o que você no fundo quer fazer. Se você criou toda aquela desgraça, meu Deus, que tipo de pessoa você é? Por acaso você tá deprimida? Por acaso você tá triste? Por que você escreveu essa história desse jeito? Que coisa horrível. Eu acho que autoestima tem muito mais a ver com você entender o que temos para hoje, aceitar o que temos para hoje, seja o seu texto precário, seja a sua exposição, a exposição que você vai ter se decidir escrever, seja o que for, o cenário atual. É você aceitar esse cenário atual, entender com honestidade e aí, a partir desse cenário, você tomar providências para melhorar, para crescer, para se aprimorar, para começar efetivamente o trabalho. Isso é a autoestima de quem quer escrever. É a pessoa que não tem vergonha, né, das suas limitações, dos seus fracassos. É a pessoa que entende que fracassos são esses, que entende essas limitações e luta para sempre melhorar, 1% por dia, 1% por dia. Também uma coisa interessante que eu já observei na minha experiência, que de repente pode servir para você, é que às vezes a gente não quer colocar em prática todas essas histórias que estão na nossa cabeça, porque a gente tem muito medo de descobrir que a gente não é assim tão brilhante como a gente imaginou. Porque o que a gente quer mesmo é explodir. Escrever um texto, viralizar, se tornar famoso do dia pra noite, ser reconhecido mundialmente, sem ter que passar por aquela vergonha de ter a tua história exposta e lida por 3 pessoas, ou aquela vergonha de ninguém querer ler tua história, ninguém se interessar pela sua história, ou aquele constrangimento de as poucas pessoas que leram a sua história, né, não te darem um feedback positivo, dizerem assim, meu Deus, Gabriela, historinha ruinzinha, que fraquinho esse personagem, não entendi muito bem o que você quis dizer com essa história aí. 700 mil ou 70 mil em 9 noites. 9 noites. Bastante. Essa frase não tá legal. O que vai fazer você ter autoestima para escrever é você agir em relação à sua escrita. É você colocar projetos no papel, é você deixar a arrogância de lado, né? Porque medo de fracassar pode ser uma arrogância, né? Medo de se expor ou de mostrar que não é 100%, que na verdade é 75% tentando ser 100%. Ter vergonha de mostrar isso pode ser sim uma arrogância, né? Então eu acho que a gente tem que ter a humildade de fazer um vídeo descabelado aqui. Da mesma forma que a gente tem que ter a humildade de começar como todo mundo. Do começo.
começo, que é de baixo, que é empreendendo ali em parágrafos que talvez não sejam tão brilhantes e fascinantes. Dá a cara pra bater mesmo. O texto não é você. A pessoa que tá criticando o seu texto não tá criticando você. A gente tem que fazer essa separação, né? Ter essa maturidade de compreender que às vezes o que a pessoa tá dizendo sobre o seu texto, sobre o seu personagem, não tem a ver contigo ou com a pessoa que você é. Pelo contrário, eu acho que é o caminho para você se tornar melhor, para você se aprimorar. É essa crítica, né? É esse feedback que você vai receber. Autoestima é isso, é ter essa compreensão, né, de que o que o outro diz sobre o que eu escrevo não define quem eu sou, mas pode definir a pessoa que eu talvez me torne, a pessoa que eu posso me tornar. Talvez defina o potencial, né, que eu tenho para ser melhor. Então essa crítica tá dizendo assim para você, olha, isso aqui não tá bom. E o que você tem que entender é, então pode melhorar. Bacana isso aí. Eu acho que a gente tem que começar a colocar as coisas mais no papel, né? A enfrentar o esforço, né? O esforço intimida muito. As pessoas têm medo do esforço. As pessoas têm medo de ter trabalho. Ai, que preguiça, né? Sim, gente, escrever dá trabalho, né? Todo bom projeto dá trabalho. Tudo que foi bem feito aí nessa vida que você conhece, tudo isso que é referência pra você, essas histórias que você ama, esses personagens que você adora, tudo isso deu trabalho pra ser feito. Então, eu incentivo você a não ter medo do esforço, a não ter medo do trabalho duro, sabe? Porque é o trabalho duro que faz a gente crescer, que faz a gente ser reconhecido, o nosso trabalho ser reconhecido e faz a gente chegar onde a gente quer chegar. Na verdade, sorte não existe, né? Existe você preparado, com o seu trabalho ali sendo bem feito, para quando a oportunidade chegar, você não passar despercebido, o seu trabalho não passar despercebido. Sabe aquele meme, tipo, gente, se as coisas derem certo pra mim hoje, nossa, acho que não tenho nem roupa pra vestir. Não seja esse meme. Seja a pessoa que tá preparada. E como que a gente se prepara? Fazendo um bom trabalho, estudando bastante, lendo muito, conhecendo histórias interessantes, aprendendo com os grandes autores e parando de dar ouvido só para o que tá aqui na nossa cabeça. A gente não se contentando com apenas o repertório que a gente tem. Eu acho que é isso. Espero que eu tenha te ajudado de algum jeito. Espero que esse vídeo seja útil para você. E agora eu vou continuar aqui meu textinho, enquanto você reflete aí sobre essas questões todas que eu disse e espero que esse vídeo faça você sentar e finalmente começar a escrever. É isso? Beijo, tchau. E eu tenho que aprender a ser melhor nos meus rabicós porque realmente não tá dando certo.